Galerinha, vamos dar continuidade às nossas resoluções com o assunto análise combinatória. Primeira questão. Um sério problema enfrentado pelas autoridades de saúde é diagnosticar a chamada pneumonia asiática. Atualmente são conhecidos 7 sintomas. Então, 7 sintomas dessa doença. Se em um paciente forem detectados 5 ou mais, aí o que é que você entende aqui? Ora, Giovanni, eu entendo que o paciente ele pode ter 5 sintomas, ou 6, ou 7 sintomas. Lembrando que o ou é mais, nós vamos adicionar. Muito bem. A doença é diagnosticada. Diante disso, pode-se afirmar que o número total de combinações, ele já deu aqui, né, a dica, combinações diferentes dos sintomas possíveis para que o diagnóstico da pneumonia seja efetivado é igual a... Pessoal, se ele não tivesse falado aqui em combinações, bastaria você pensar o seguinte, por exemplo, vamos pegar só 2 sintomas. Uma pessoa tem febre e dor de cabeça. Será que é a mesma coisa da pessoa ter dor de cabeça e febre? A sua resposta com certeza será positiva. Então basta você fazer a combinação de 7, que é o total tomado 5 a 5, mais a combinação 7 tomado 6 a 6, mais a combinação 7 tomado 7 a 7. E agora eu vou dar uma dica fenomenal para vocês. Quando você está trabalhando com combinação e os números são iguais, aqui você vê 7, 7, não perca tempo, ó. Coloque 1. Quando você está trabalhando com combinação e os números são consecutivos, lembrando que o primeiro sempre é maior que o segundo, maior ou igual, então aqui, ó, 7 e 6, você coloca o primeiro, são consecutivos, 7. E aqui a combinação 7 e 5, eu vou te ensinar um truque bacana. Combinação 7 e 5, você lembra que você tinha que fazer 5 traços, né? Mas é a mesma combinação do que 7 e 2. Então veja que é mais fácil, ó. Só vou fazer 2 traços. 1 embaixo, 2 embaixo, em cima. Primeira possibilidade de escolha, 7. Segunda possibilidade, 6. 7 vezes 6, 42. 1 vezes 2 é 2. 42 dividido por 2, 21. Então aqui eu coloco 21. Então quando você faz esse somatório, 21 mais 7 é 28, 28 mais 1 é 29, você marca a letra B. B de boa vida. Então, a questãozinha muito bacana, usando só o conceito de combinação simples. Agora, aqui na segunda, galera, ó, você tem aí, ó, uma padaria faz sanduíches. Segunda escolha do cliente. Então, imagine, você chega na padaria, né, e vai fazer o sanduíche a seu gosto. Oferece 3 tipos diferentes de pães. Então, primeira escolha, 3 tipos de pães. 3 tipos de pães. Então, essa é a minha primeira escolha. O I, vezes. 10 tipos diferentes de recheio. Então, tu tem 10 tipos diferentes de recheio. Se o cliente pode escolher o tipo de pão e novamente, ó, um recheio, 2 ou 3 recheios diferentes, o número de possibilidades de compor esse sanduíche é. Então, veja. Então, minha primeira escolha é os pães, então são 3. Aí agora eu vou para o meu primeiro, no meu primeiro pão, eu vou escolher, por exemplo, um recheio. Então, eu tenho 10 possibilidades de escolha. No segundo pão, agora eu vou escolher 2 recheios, tá? Vou escrever assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. Um recheio mais 2 recheio mais 3 recheio. E embaixo a gente coloca as devidas numerações. Isso igual. Então agora, 3 pães, então 3 vezes. Agora eu vou escolher um recheio, mas Giovanni, eu tenho 10, então eu tenho 10 possibilidades para escolher um recheio. Agora 2, você tem uma combinação, 10 para escolher 2. E você me pergunta, por que a combinação? Porque se eu escolher o recheio A e o B, é a mesma coisa, é igual,
que o recheio B e A, quando você colocar no pão. Já vou então analogamente 3 recheios, 10, 3. E aí, amigão, é só você fazer as contas e acabou. Então, veja, quando você entende o problema, fica fácil. Galera, eu vou te ensinar um truque muito bacana agora. Ó. Toda vida que depois da vírgula for 2, toda vida que depois da vírgula for 2, você pode fazer rápido da seguinte forma. Ó. Você pode fazer 10 vezes 9 sobre 2 para ganhar tempo. Só quando for o 2. No 3 não, eu aconselho a você fazer os 3 tracinhos, embaixo 1, 2, 3, fechando. Em cima, para a primeira escolha, eu tenho 10, tirei 1, sobram 9, tirei 1, sobram 8. Então aqui eu tenho 3 que multiplica o somatório de 10, mais 90 por 2 é 45, mais 10 vezes 9 vezes 8. Quando eu dividir por 3, vai dar 120. Por 6, desculpa, quando eu dividir por 6. Então, eu vou ficar com 120, 165, 175. 3 vezes 175. Quando multiplicar, 525 é a sua resposta correta. Então, você vem e marca a letrinha A. Lembrando que quem vai fazer o Enem, com certeza vai encontrar esse tipo de questão. Beleza? Beleza. Vamos para a terceira, garotinho. Na terceira questão, ela é muito interessante. Ó. Veja aí. Admita que em um exame com 10 questões, então você tem 10 questões, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 questões. Um estudante tem que escolher 8. Então são 10 questões e ele tem que escolher 8 questões para serem respondidas. Quantas escolhas o estudante fará se ele deve responder a primeira ou a segunda questão, mas não deve responder ambas. Bom, primeiro vamos verificar, é arranjo ou é combinação? Eu escolhi, por exemplo, a questão 3 e a questão 4. Qual é a diferença de você ter escolhido a questão 4 e a questão 3? A diferença é nenhuma. Quando não tem diferença, é uma combinação. Muito bem. Mas veja que, se eu escolher a primeira questão, essa é a primeira questão. Se eu escolher essa, escolhi. Ó. Se eu escolher a primeira questão, essa daqui eu não posso escolher. Não posso. Então, ela está de fora. Vão sobrar 8 questões. Só que lembre, eu tenho que escolher 8 questões. Uma eu já escolhi. Então, eu tenho aqui 8 espaços. Então, são 8. Que destes 8, eu tenho que escolher 7. Porque eu já escolhi uma aqui, ó. Entendeu aí a jogada? Você tem 8 espaços, mas você só pode escolher 7. Então, aqui a sua combinação, 8, 7, quando são vizinhos, ó, o 7 é vizinho do 8, então é o 8, o primeiro número, beleza? Bom, você poderia aí, nesse caso, também usar o PFC, se você quisesse. Mas, Giovanni, você escolheu a primeira, e o enunciado fala que ou você escolhe a primeira ou a segunda. Então, agora note, eu vou escolher a segunda, ó. Eu fiz com raciocínio da primeira. Agora eu vou fazer com raciocínio da segunda. Note que a primeira a gente não pode escolher, ó, não pode. Bom, então vão sobrar 8 questões para eu escolher 7, né? Porque eu já escolhi uma aqui. Lembre que você tem que escolher 8, mas você já escolheu uma. Então aqui, analogamente anterior, dá 8. Então, amigão, você vai fazer 8 da primeira. Então, você tem 8 possibilidades na primeira, mais 8 na segunda, você tem 16. E você marca a letrinha B de boa vida. Questãozinha muito interessante, muito bacaninha. Show? Show de bola. Vamos para frente. Quarta questão. Outra questão massa, só tem questão massa, só tem questão top. Um dirigente sugeriu a criação de um torneio de futebol chamado Copa dos Campeões, disputado apenas por 8 países,
que já foram campeões mundiais. 3 sul-americanos, então você tem aqui os 3 sul-americanos. Você tem o Uruguai, você tem o Brasil e você tem a Argentina. E você tem os 5 europeus. Você tem Itália, você tem a Alemanha, você tem a Inglaterra, você tem a França e, por último, você tem a Espanha. Bom, perfeito. Ó, as 8 seleções serão divididas em 2 grupos. Opa, 2 grupos. Então já tenho aqui uma escolha, tá? Qual é a minha primeira escolha? Ou eu estou num grupo ou eu estou no outro. Então esse 2 aqui representa os grupos, né? Que em 2 grupos de 4, logicamente, 4 vezes 2, 8, para dar 8 seleções. Sendo os jogos do grupo A disputados no Rio, então 2 grupos. Aqui, ó, o A e o B. Então, se eu escolher A é 1, se eu escolher B é 1. 1 mais 1, 2, por isso que eu coloquei 2 aqui em cima. Outro em São Paulo. Considerando os integrantes de cada grupo e as cidades onde serão realizados os jogos, o número de maneiras diferentes de dividir as 8 seleções, de modo que as 3 sul-americanas não fiquem no mesmo grupo. Agora volte para cá. Vamos colocar aqui o grupo A e aqui o grupo B. No grupo A vai ter 4 seleções. 1, 2, 3, 4. Veja, quando eu fizer a escolha para o grupo A, vai sobrar 4 seleções que elas já estarão aqui feitas. Então eu não vou fazer nada para o grupo B, porque quando eu escolher as seleções do grupo A, fechei 4, as 4 que sobrarem automaticamente vão para o B. Ah, Giovanni, saquei. Agora aqui, ó, presta atenção. Esses 2 primeiros aqui, eu vou colocar sul-americano. Note que ele não quer os 3 sul-americanos no mesmo grupo, mas eu vou ter que deixar 2 em 1. Então, 2 seleções tem que ficar em um grupo. Então, eu tenho 3, escolho 2 seleções. Aqui sobrar vai para o outro. E aqui é europeu. O europeu, você tem 5 e você vai escolher 2. E mais uma vez, Giovanni, por que é combinação? Porque vamos supor que você escolha Brasil, Uruguai, Itália e Alemanha. Poxa, isso para o grupo A. Brasil, Uruguai, Itália e Alemanha. É a mesma coisa de Itália, Brasil, Uruguai e Alemanha? Sim, se é a mesma coisa, é uma combinação. A combinação 3, 2, eu já falei para vocês e repito mais uma vez. Números vizinhos, adjacentes. Resposta, o 3, o primeiro. Vezes, agora a combinação 5, 2. Lembra? Combinação 5, 2. 2 tracinhos. Embaixo, 1, 2. Em cima. Primeiro é 5 e depois é 4. Vai dar 20. 20 dividido por 2, 10. Então, aqui 10. Então, esse resultado vai dar 30. Então, eu venho para cá e coloco 30. Tá? 30. Então, eu tenho 2 vezes 30, galerinha, 60. 60. Então, a gente marca a letrinha D de dedicação. Quarta questãozinha aí, massa. Top, top, top. Vamos finalizar com essa quinta aí, ó. Você já nota que tem, né, um desenhozinho aí de um painel luminoso. E ele fala que é constituído de 8 módulos. 8 módulos. Então, aqui eu tenho 8 módulos. Todos iguais. Foi montado para emitir mensagem de código. Cada módulo possui 3 lâmpadas. Sendo uma vermelha, uma amarela e uma verde. Show de bola. Considere as seguintes informações. Cada módulo pode acender apenas uma lâmpada por vez. Aí você diz, que módulo? Pronto, ó, aqui é o primeiro módulo, aqui é o segundo módulo, aqui é o terceiro módulo, e assim sucessivamente até o 8º módulo. Só pode acender uma lâmpada por vez. Quando a mensagem é configurada pelo acendimento simultâneo de 3 lâmpadas vermelhas, 3 lâmpadas vermelhas, então eu tenho aqui, ó, solução. Eu tenho 3 lâmpadas vermelhas que vão acender. Por exemplo, a lâmpada vermelha acendeu aqui na primeira,
acendeu aqui na quinta e acendeu na oitava. Por exemplo, duas verdes, verde eu vou chamar de VD, tá? Ó, verde eu vou fazer assim, ó, vermelha, verde, vamos usar a cor verde, verde, e ó, já coloquei as duas verdes, e uma amarela. Então vamos usar uma amarela, ó, vamos usar aqui uma amarela, ó, uma amarela. Note que você preencheu 6. Os dois últimos que vão ser preenchidos, né, permanecendo 2 modos com as 3 lâmpadas, ó, 3 lâmpadas apagadas. Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 3, certo. Então, ou seja, você vai ter 2 ainda que não vão ter cor nenhuma. Essa cor nenhuma, vamos supor que, como vai ficar apagado, vamos dizer que está branco. Bom, duas mensagens são diferentes quando pelo menos uma das posições dessas cores acesa é diferente. Calcule o número de mensagens distintas que pode ser feito. Galera, olhando para essa disposição, isso aqui é uma disposição, ó. Lembra que aqui eu disse, ó, vermelha a primeira, a quinta e a oitava. Quando eu fui fazer essa disposição, eu coloquei a primeira, a segunda e a terceira vermelha, que pode ser, a quarta e a quinta verde, a sexta amarela, a sétima e a oitava sem iluminação, ou seja, branco. Isso aqui você tem que se lembrar da permutação com repetição. Lembra lá, ó, PN, que é o total, alfa repetido, beta repetido e teta repetido. Então, o N vai para cima, N fatorial, o alfa vai para baixo, o beta vai para baixo e o teta vai para baixo. Lembrando, tudo fatorial. Então, Giovanni, vamos agora trocar os números. O N é 8, o alfa é o vermelho, que é 3, o beta é o verde, que é 2, e o teta é o B, que é o branco, que é 2. E aí você me pergunta, tu não vai colocar aqui o amarelo, não? Se eu colocar o amarelo, não tem problema nenhum, é 1. Não vai influenciar. O 8 vai para cima, o 3 vai para baixo, o 2 vai para baixo, o 2 vai para baixo, e o 1 vou colocar por efeito visual, mas não vai influenciar em nada. O 8 eu vou diminuir até o 3, que é o maior. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Aí eu vou cancelar com 3 de baixo, ó. Vou cancelar com 3 de baixo. Então, veja, ó, já cancelei. E aí, o que é que sobra, hein? O que é que sobra? Sobra 2 fatorial com 2 fatorial. Ora, 2 fatorial com 2 fatorial é 4. Então, eu já vou cancelar o 4 com o 4. Beleza, show de bola. Então, ficou 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, que você vai multiplicar e vai dar 1.680. Então, a resposta, note que aí não tem o item, tá? É uma questão aberta, 1.680. Espero que vocês tenham gostado, galerinha, e até a próxima. Abraço forte a todos, valeu.